Olá, bem-vindo à aula 4.2. Nessa aula eu vou falar de tarifas em duas partes. Continuação daquela discriminação de preços, daquele uso de poder de monopólio para ver diferentes preços para os consumidores. Tá ok? Sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá para a nossa aula 4, tá? Que aqui tem a parte de tarifa de duas partes. Antes de entrar em tarifa de duas partes, deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho sobre discriminação de preço de terceiro grau. Vou mostrar mais ainda o caso da meia entrada, né? Que foi uma coisa que eu estudei bastante, eu orientei vários alunos sobre meia entrada, foi bem interessante esse aspecto aí, tá? E eu escrevi um texto de discussão desde 2009, se não me engano. Então, há muito tempo que eu trabalho com esse assunto de maneira interessada, né? E vários economistas também comentam sobre esse assunto, sobre como a lei da meia entrada entrou em vigor no Brasil, como ela funciona, e hoje ela está sendo discutida para ver se vai ser quebrada ou não, né? Eu não sei se já caiu ou não, mas o ponto é o seguinte: pega essa demanda em azul, uma demanda linear aqui, vocês já sabem que a demanda linear agora tem todas as elasticidades possíveis, mas é só uma representação em volta de um ponto útil, tá? E uma demanda verde que é mais elástica. Então a azul mais inelástica e a verde mais elástica, tá ok? O monopolista, operando para os dois consumidores, gostaria de cobrar um preço P1 para o consumidor menos elástico e um preço P2 para o consumidor do tipo elástico. Tudo bem? Então pensa que o consumidor azul é o não estudante e o consumidor verde é o estudante. Então logo o preço do estudante é menor do que o preço do não estudante. Tá ok? Então tem uma lógica econômica por trás desses preços aí. Mas o que dita esses preços diferentes é o quanto mais elástico que o consumidor é. Então por trás dessa elasticidade ou inelasticidade está o seguinte: o consumidor mais elástico geralmente tem mais substituição. Ele pode escolher outros tipos de lazer para fazer, ao invés de ir no cinema ou no show, né? E ele tem mais horários livres também. Ele pode escolher horários em que o próprio cinema diferencia preços. Você já pode reparar que cinemas diferenciam preços de acordo com o dia da semana, né? Então o estudante com mais disponibilidade de horário poderá ir nos dias da semana onde o preço é mais barato. Tudo bem? Aquelas pessoas que não são estudantes e que têm pouco tempo, só podem ir no feriado ou no fim de semana, elas vão pagar mais pelo próprio preço. E porque elas são inelásticas também. Porque elas não têm muita opção. Quando elas saem para ir para lazer, elas têm que sair naquele horário, naquele dia. Então a inelasticidade se torna mais baixa. Tudo bem? Então, elasticidade também denota um pouco as opções que os consumidores possuem frente àquele consumo, tá? Então, tem vários casos que eu poderia citar aqui. Se eu citasse todos eles, ficaria muito longa essa aula. Então, é só para citar como exemplo. Aqui no UFOP mesmo, 2 ex-alunos meus, o João Augusto e a Bruna, fizeram monografias sobre essa questão da meia entrada, né? No caso do João Augusto, o que se mostrou é que a meia entrada no Brasil não é adotada por motivos econômicos, ela é adotada por outros motivos que importam para as empresas e por motivos legais e políticos. E no caso da Bruna, o que se mostrou é que muito provavelmente ela é prejudicial aos produtores também por inserir uma incerteza muito grande sobre o seu próprio negócio, sobre quantas pessoas virão no preço da meia, sobre quantas pessoas irão no preço da inteira. O que se faz aí, e se diz que é feito, é que todos os ofertantes desse tipo de serviço calculam como se todos os consumidores fossem de meia entrada, então eles calculam como se fosse 100% meia entrada, e depois quem for de não estudante vai pagar o preço 2 vezes maior, e aí para eles é ajustado dessa forma, né? Eles consideram o evento pago como se fosse inteiro a meia entrada, né? Então a questão é, quem diz que P1 precisa ser 2 vezes P2? Tá ok?
As elasticidades aqui muitas vezes vão dizer até que P2 pode ser até menor do que a metade. Pode ser uma fração até menor do que isso. Não necessariamente tem que ser metade. Por que prender o valor em metade do valor? Tudo bem? Quem que determinou esse dobro? Tá? A gente sabe que para a economia quem determina esse dobro é a elasticidade. Tá ok? Mas e para o legislador? Quem disse que seria o dobro? Por que o dobro? Tá? Essas perguntas e outras delas continuam sem resposta nesse assunto, a lei da meia entrada, vigente para cinemas e outras produções culturais. Um ponto que fornece um bom debate também é saber se essa lei da meia entrada beneficia a quem ela deveria beneficiar, que são os estudantes, né? A gente sabe que tem pessoas que ficam estudando por mais tempo, geralmente essas pessoas que estudam por mais tempo são pessoas que no futuro oferirão mais alta renda. E pessoas que deixam de estudar muito cedo são pessoas que oferirão rendas baixas. E aí por isso você vai deixar essa pessoa que deixou de estudar mais cedo pagando uma entrada mais alta, 2 vezes mais alta. Então essa questão também precisa ser discutida e está sendo muito discutida por vários autores na economia brasileira. Então, deixando esse exemplo de discriminação de terceiro grau e voltando para o exemplo de tarifa em duas partes, a tarifa em duas partes é outra forma de captação do excedente do consumidor. Lembra que aqui a gente está falando de firmas que possuem algum poder de monopólio e por isso podem captar excedentes dos consumidores. Os consumidores precisam pagar uma taxa de entrada que lhes permite adquirir a mercadoria desejada a um preço por unidade. Então a tarifa em duas partes é isso, é você compartimentar o preço em duas partes, tá? Ela é eficaz principalmente quando as demandas dos consumidores são relativamente homogêneas, tá? Então você tem consumidores relativamente iguais e fica fácil saber o quanto que cada um deles gostaria de pagar, tanto para entrar no mercado quanto para consumir lá dentro. Então, a forma mais usual de tarifa em duas partes estabelece o seguinte: o preço vai ser dado por uma entrada, que eu estou chamando de E maiúsculo, mais um Czinho vezes a quantidade consumida. Tudo bem? O melhor valor para se colocar esse Ezinho é o valor de excedente do consumidor típico. E C é uma tarifa que depende do consumo, muito próximo do custo marginal. Tá legal? Então, para mostrar isso, deixa eu mostrar no gráfico novamente. Vamos sempre comparar com a situação de monopólio. Então, tem um gráfico aqui, preço e quantidade. Tem a demanda que o monopólio está se deparando. Eu tenho a receita marginal. A gente já viu que a receita marginal é igual ao custo marginal. Deixa eu representar o custo marginal aqui. Custo marginal constante. Vou representar uma curva de custo total médio dessa forma aqui, tá? E o que acontece? Nós temos aqui um ponto onde receita marginal é igual ao custo marginal, determinando a quantidade ofertada desse monopólio. Essa quantidade aqui vai determinar um preço de monopólio mais alto. Esse preço de monopólio mais alto fornece um lucro para essa empresa, deixando algumas pessoas de fora, tal como nós já vimos anteriormente. Esse aqui é o lucro de monopólio, tá ok? O que acontece na tarifa em duas partes? Novamente, né? Lembrando que o monopolista está sempre de olho nessa área A e nessa área B, que foram deixadas de fora por conta dele adotar um preço único. Então a tarifa em duas partes é tentar fazer uma tarifa única, bastante alta, que seja igual a toda essa área que eu vou representar nesse outro gráfico daqui. Então, se eu conseguir pegar todo esse excedente aqui do consumidor, talvez deixando um pouco menor para ter uma vantagem para o consumidor entrar nesse negócio, né? Então, a tarifa que nós estamos chamando de E ali é simplesmente o valor desse excedente. E aí, depois que o consumidor entra, você cobra uma taxa muito parecida com a do custo marginal, simplesmente para vender mais coisas lá dentro dessa entrada, tá ok? Que tipo de negócio que usa isso? Na verdade, tem um texto muito famoso do economista chamado Walter, está lá no final nas referências, Walter Oi, o economista já faleceu. Interessante sobre o Walter Oi é que ele era portador de deficiência
visual, né? E ele escreveu esse texto aqui sobre o Mickey Mouse Dilemma, tá ok? Que falava de tarifas em duas partes. Então, parques de diversões costumam cobrar esses preços diferentes, tá? Eles compram um preço para você entrar no parque e um preço para você andar nos brinquedos. Então, só de entrar no parque você paga uma tarifa bem mais alta, mas para andar nos brinquedos você tem que comprar um ticket que é mais baixo, mas também varia de acordo com a quantidade que você usa, tá? Então essa parte ligada aqui com a quantidade está tentando distinguir aqueles consumidores que usam bastante o serviço daqueles consumidores que só gostam de ir no parque e ver as pessoas andando ou ver as suas crianças andando nos brinquedos, tá ok? Então essa maneira é mais lucrativa porque essa área aqui, mais essa parte que cobre os custos marginais, ela é bem maior do que esse lucro aqui. Estou tentando fazer um argumento apenas gráfico, mas já dá para ver que nessa área aqui é bem maior do que esse lucro que a firma possui, tá ok? É claro que quando as pessoas entram, elas tendem a utilizar bastante os recursos gratuitos do parque. Então alguma parte do custo vai ser maior, mas mesmo assim as firmas lucram bastante dessa forma. Então um exemplo são parques de diversões, outro exemplo são casas de show, boates também fazem esse tipo de preço, né? Você paga um preço para entrar e depois você lá dentro paga consumação, tudo bem? Então o preço só de entrar é um preço mais alto, é uma tarifa de entrada. Lá dentro você tem a consumação que é diferente, depende de quem vai consumir muito e quem vai consumir pouco. Então aqueles consumidores que consomem pouco veem benefício nesse caso, mas só se eles oferem benefício muito grande e entrar na casa, tudo bem? Então é interessante por esse modo também, tá? Tarifas em duas partes é bem interessante, tem alguns exemplos que se aplicam. São exemplos clássicos aqui de empresas com um pequeno poder de monopólio tentar cobrar um preço diferenciado aqui para os consumidores, tentando distinguir aqueles que consomem muito e aqueles que consomem pouco. E no caso, ela quer ganhar um pouco mais daqueles consumidores que consomem pouco, tudo bem? Digamos que um estabelecimento que não cobra entrada e o consumidor entra lá e consome quase nada, esse estabelecimento não está fazendo o maior lucro possível e dessa forma, cobrando para entrar, mesmo que a pessoa consuma pouco, ela está fazendo o maior lucro dessa forma. E mesmo que tenha alguns usuários que usem bastante, mas isso não será problema, dado que você está ganhando do outro lado. Tá ok? Então é isso. Tarifas em duas partes é uma aula menorzinha. Vejo vocês na aula 4.3, onde a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é venda casada. Então até lá. Até a aula 4.3. Até lá.